canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, este é o vídeo de perguntas e respostas. Excluí algumas perguntas porque eram iguais a outras feitas anteriormente. Mesmo assim, o vídeo ficou enorme. Se você gostar, já sabe, né? Deixe sua curtida para ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos lá! A primeira pergunta é do canal Vida no Sítio e é uma ótima pergunta para iniciar o assunto. É possível ganhar dinheiro criando galinhas? Sim, é possível e até fácil para muitas pessoas, mas atualmente está muito complicado. O alto preço da ração está inviabilizando muitas criações, mas há muitas saídas. A alimentação alternativa é uma delas. Luoz, uma franguinha começou a postura agora, botou o primeiro ovo e parou. O que faço? Pode ser problema com a alimentação. Veja se ela não está muito gorda ou magra. Considere trocar a ração. Rosevando Carneiro da Silva, o suro melhorou? Aparentemente está melhor. Vou aguardar aí mais um pouco para colocar ele junto com as ameraucanas. Se ele não ficar bom logo, vou colocar o filho do pajezinho com elas. Dani Sag, se eu deixar um ovo de galinha numa caixa de isopor no calor de 38 graus por 3 dias e depois refrigerá-lo de novo e depois de um dia colocá-lo para chocar, o embrião morre? Sim, ele vai começar a se desenvolver nos primeiros dias, assim que a temperatura ficar abaixo do ideal para ele morre. Lembrando que a temperatura ideal em uma incubadora artificial é de 37,7 graus. Porém, o embrião começa a se desenvolver em temperatura muito inferior a isso, ou um pouco superior, mas não vai à frente. Pedro Soares, como faz para ter tanta precocidade no seu plantel? Olha, eu acredito que o segredo é o ambiente, né? E a alimentação correta. Mas a genética faz a diferença na maioria das vezes. Maurício Negres. Além do Tifton 85, qualquer outro mato que esteja no piquete e que a galinha coma, vai fazer algum bem para ela? Sim, praticamente tudo que a galinha come no piquete faz bem a ela, desde os vegetais até os insetos. Tudo tem um pouco de nutriente e na maioria das vezes o benefício é o bem-estar das aves, pois estão vivendo livres à vontade. João Gabriel, sobre o seu galinheiro, quantos espaços de separação ele tem para cada idade de ave? Repare, estou com uns 9 espaços aqui, mas nenhum específico, são multifuncionais, para galinha, pintinhos, galos, frangas e etc. Tem uns que servem até para armazenar materiais. Reinan Agrogalos, o que fazer com um galo que come muito e bate nas galinhas? Manda salve. Salve, Reinan. Reinan, um galo desse aqui, ou vai para panela, ou passa no real, né? Foi o que aconteceu com o Rhode Island que eu tinha, né? Vendi. Edson Nunes, eu tenho uma galinha magra que não come, só come se estiver botando na frente dela. E ela fica peitando nas coisas e não consegue subir no puleiro sem ajuda. O que é? Olha, provavelmente essa galinha tem dificuldade aí para enxergar. Galinha caipira MG. Você vai vender a sura salmão e o galo pescoço pelado suro. Você vai vender ele também ou não? Não, essas aves vão continuar aqui por enquanto. João Batista, quantas dúzias de ovos suas galinhas botam por dia? Bom, agora elas estão botando um pouquinho, né? Eu vendi as adultas aí quase tudo. Pouco mais de uma dúzia. Deve aumentar bastante com o início da postura das Rhode. O calor está atrapalhando muito também. Henrique Silva Silva. Olá, amigo da Granja Mascarenhas. Galinha sura é boa para postura? E as galinhas Label Rouge sem pescoço pelado são boas também? Bom, as suras são boas, mas dá para melhorar. Já as Label Rouge, tanto faz pescoço pelado ou não, elas são de corte. A produção de ovos é boa, cerca de 160 por ano. Matheus Novaes, suas galinhas caipiras melhoradas, ameraucanas, suras e Rhode Island e Red são boas botadeiras, vale a pena criar para a produção de ovos? São boas. Dessas Rhodes que tenho ainda não posso afirmar, né? Mas se espera que sejam ótimas, pois a raça é famosa pela produção de ovos. As ameraucanas são muito boas e as suras são boas, mas para uma produção de ovos em larga escala é recomendado as galinhas híbridas comerciais. Minha criação é mais rústica, não estou muito preocupado com produção de ovos neste momento.
Gustavo Ferreira. De quando você cria galinhas, qual a maior dificuldade que você enfrentou? Boa pergunta. Olha, no princípio eu não tinha dinheiro. Às vezes as galinhas ficavam com fome ou só comiam milho moído. Tinha dia que eu não colhia um único ovo. Mas uma vez todas as aves pegaram coriza infecciosa e foi tenso. Vendi galinha Isabral iniciando a postura por R$10 só para enxugar o plantel e comprar remédio. Hoje estamos atravessando um momento difícil, né, com o alto preço aí da alimentação, com a seca também e a falta de espaço. Estou lutando para comprar um terreno e fazer a granja do jeito que eu quero, mas as dificuldades de hoje não superam as que já citei. Rafael Teixeira. Por que você não coloca as galinhas ameraucanas com o galo ameraucano? São irmãos, eu quero evitar problemas de consanguinidade. Cruzando com as suras pode sair aves com o mesmo padrão ou até melhor, até porque eu quero eliminar os genes das pernas amarelas. Adevan Ferreira. As ameraucanas chocam? Dificilmente, mas pode acontecer. Emerson Vitório. Existe uma raça de galinha que é melhor para chocar e botar? Qual é? Não tem uma raça boa para as duas coisas, né? Uma qualidade elimina a outra. Galinha poedeira não deve chocar. O choco é considerado um defeito por quem cria poedeiras. Isso porque elas perdem muito tempo ficando chocas. Tem galinhas que botam muitos ovos até chocar, mas é raridade. E quando elas vão ficando velhas, vão chocando com mais frequência. Fernando Henrique. Tem um franguinho que a mãe dele é de ovo azul e o pai é de genética de ovo branco. A genética dele vai ser de ovo branco ou azul? Depende, né? Depende muito. Apesar do gene de ovo azul ter dominância sobre o gene de ovo branco, ele pode ser recessivo. Aqui tenho duas galinhas filhas do galo suro com a galinha de ovo azul. E uma bota ovo azul e a outra bota ovo marrom. Viu só? Miqueias Reis. Opa, meu amigo, vejo que você tem uma grande variedade de galinhas. Você não pensa em criar galinhas frisadas? Não, elas são raras aqui. E para falar a verdade, eu não acho muito bonito. Criação de hamster. Pretende fazer o cruzamento das quais raças futuramente? E quais pretende ter? Bom, raça pura com raça pura aqui, certamente a Hold com a Plymouth Rock. Eu pretendo adquirir a Cornish e Leghorn Perdiz. Daniel Lima. Cara, minhas galinhas poedeiras fizeram a primeira postura, mas botaram só 5, 6 ovos. Isso é normal na primeira postura? Não, nem as caipiras comuns botam tão pouco. Provavelmente deram uma pausa, né? Observe elas, porque há algum problema aí. Diego Moraes. Como curar olho inchado de pintinho e como prevenir? Bom, olho inchado, provavelmente uma coriza infecciosa, existem vários remédios. Os que mais se destacam Farmadox 50, Tylan e Terramicina em pó. A prevenção é um bom manejo, ambiente adequado e alimentação de qualidade. E tem vacina também. Cultura e TV. Eu estou querendo comprar um galo de raça. Qual que devo comprar? Dê ideias de raças de galos bons. Depende do tipo de criação que você quer, né? Postura, corte, dupla aptidão. Para postura, um Hold vai melhorar bastante o plantel. Um Label Rouge para corte e um Plymouth Rock ou New Hampshire para dupla aptidão. Mas vai depender muito das suas galinhas. Alan Ferreira. Aldair, eu tenho uma garnizé com 2 anos e ela não bota mais. O que eu faço para ela voltar à postura? Vixe, aí tá difícil, hein? Se parou há muito tempo, talvez não volte a botar. Eu mudaria radicalmente o sistema de criação para ver se ela reage. Gé Mendonça. Você possui quantas aves no total? Ah, não esqueça de mostrar os polacos e o Brahma que você ganhou. Eu tenho 50 aves. Aí está o Brahma e os polacos. Samuel Araújo. Como medir a fertilidade do galo corretamente? Você pretende vender seu galo suro? Você mede a fertilidade fazendo incubação dos ovos, não tem outro jeito. Não vou vender o suro. Acho que vou deixar ele morrer de velho aqui. M. Tiranos. Você tem interesse em um futuro próximo criar aves exóticas como pavão e fazões?
Eu tenho vontade de criar todo tipo de ave, mas preciso de espaço. MTS Garnizés Cordeiro. Tem coragem de arrumar uns Nagasaki para brilhantar seu galinheiro? Eles dão um tchum, né, diferenciado no ambiente. É como já falei, eu tenho vontade de criar várias raças, várias aves, mas falta espaço. Lucas Ferreira. Como ter sucesso na criação de galinhas caipiras, lucros e despesas? O sucesso depende do planejamento, né, do estudo, pesquisa e muito esforço. Você precisa saber se tem demanda para o que vai produzir. Esse é o primeiro ponto. Os lucros e despesas vão depender de tudo isso. As despesas são basicamente com alimentação e remédios. Maico Sampaio. Quanto uma galinha adulta precisa comer num dia? Uns 110 gramas é suficiente para ela produzir seus ovos. Gabriel Oliveira. O ninho serve para quantas galinhas, Aldair? É recomendado um ninho para até 3 galinhas. Cauã Moreira. Qual tipo de galinha se adapta melhor ao clima semiárido? Galinha pescoço pelado se dá muito bem no nosso semiárido nordestino. Lázaro BR. Galinha híbrida, cruzando com caipira, botam? Sim, normalmente. Matheus Criador de Aves. Você tem alguma ração especial para surdos não criarem aquelas bolas de fezes na cloaca? Não. Carlos Daniel Porcino. Afinal, quantos reprodutores você tem agora? Agora tenho 6. Sérgio Barros. Olá, Aldair, tudo bem com você? Eu gostaria de saber qual a sequência de vacinação, vermifugação, suplementação que você usa desde pintinhos até um dia, até o descarte de frangas. Abraço e fique com Deus. Olá, Sérgio, tudo ok? Eu não utilizo vacinas, não encontro aqui, né? Utilizo suplementos e vermífugos, mas não lembro a sequência, não há uma programação para isso. Gilberto Souza. No seu último vídeo, onde você fala do Plymouth com as carijós, você disse que vai cruzar as filhas com o pai. Isso não vai atrapalhar no desenvolvimento de novas linhagens, não? Não corre o risco de nascer aves fracas, tanto de postura quanto de resistência física? Há riscos, mas não há outro jeito por enquanto. E esse tipo de cruzamento dificilmente vai dar problema assim de cara. Já, inclusive, fiz alguns aqui. Angélica Mendonça. Minhas galinhas estão quase todas com penas das costas desgastadas e algumas sem penas nas costas e cabeça, porque os 2 galos que temos pegam pesado nelas. Dê uns conselhos para evitar isso. Essas penas nascem de novo, tadinhas. As penas nascem de novo, mas você vai ter que separar aí elas do galo. O problema aqui é maior. As galinhas já perderam as penas e agora já estão feridas. Uma roça no meu coração. Agora com raças puras, qual o seu objetivo na criação? Melhoramento. Meu objetivo é ter aves diferenciadas, né? Produtivas e exóticas. Maria Luzineide Pereira Lima. Quais são os remédios caseiros que a gente pode usar para combater a boba aviária, ou seja, o gogo? Como usar e por quanto tempo? Não conheço remédio caseiro para boba aviária, né? Também conhecida como gogo de caroço. Tem um remédio chamado tuia, né? Tuia avícola, que é muito bom. Passa aí nos caroços e eles secam. Mas o ideal é vacinar as aves para prevenir. Maria Suelena Cavalcante. Aldair, eu tenho uma galinha sedosa do Japão e também um galo ameraucana. Será que dá certo cruzar eles? Dá sim, né? Vai sair aves muito exóticas desse cruzamento. Jaqueline Kelly. Como saber qual tinta pode pintar o pintinho? Ixi, não sei. E acho que a pintura de pintinhos é considerado maus tratos. Eric Ramon. Tem alguma receita nova de ração para poedeira, corte ou inicial? Não tenho. Estou testando uma fórmula para aumentar o tamanho dos ovos, né? Se der certo, mostrarei aqui. Blue FV. Qual é a melhor raça para matriz e reprodutor? Toda raça tem bons reprodutores e matrizes, né? Cada qual com suas especialidades. Aviário Agra Morogosa. Quais cruzamentos vai fazer?
Sura com Americana, Rhode com Plymouth, Rhode com pescoço pelado e por aí vai. Lipdisson, quais as melhores raças para melhoramento genético para ovos, na sua opinião? Rhode Island Red e Leghorn. Boas lembranças família MKA família. O fato de vários galos cruzar uma mesma galinha, isso faz com que não haja incubação? Não, os ovos serão galados, né, por um ou por outro galo, não tem problema. Mundo das galinhas caipiras comuns. Com quantos meses o frango começa a reproduzir? Passando dos 5 meses, ele já reproduz. Janderson Santos Reis. Granja Mascarenhas tem um galo reprodutor. Fiz uma incubação de 40 ovos, mas tive prejuízo, não nasceu nem 30% dos pintinhos. O problema com o galo ou com as galinhas? Pode ser um problema de manejo, né? O galo está com quantas galinhas? As aves estão saudáveis? É bom lembrar que para uma boa taxa de fertilidade, não se deve deixar mais que 10 galinhas para cada galo. Rodrigo Matias, como saber a raça definida das minhas galinhas? Toda raça pura tem padrão. Você deve observar as características da sua galinha e comparar com uma de raça pura, né, semelhante a ela. Tem muita caipira comum semelhante a aves puras, mas se observar a fundo, verá que falta muita coisa, né, dos detalhes físicos à produtividade. Giovanni Simigura. Boa noite, quero saber qual a diferença entre as barbudas americanas de olhos e patas negras e as barbudas americanas de olhos e patas amarelas. Primeiro a gente tem que ver o padrão da raça. Americanas, na verdade, tem olhos alaranjados e patas escuras. São poucos, né? São poucas variedades com a plumagem padronizada. Então a diferença aí é só nas características, ambas fora do padrão. Daniel Maia, como tirar a galinha caipira do choco? Separando ela numa baia sem ninhos. Cleberson Aquinoromanazzi. Cara, recentemente adquiri um galo Brahma que parece ter sido criado preso pelo pé. E agora ele tem o costume de andar dando coice. Isso atrapalha ele na reprodução? Não, acho que não. Observe se ele cruza as galinhas. Se sim, tudo ok. Criatório da Labona. Se tem uma galinha branca e cruzo ela com um galo preto, pode sair outra franga branca? Pode sim. Murilo Martins. Olá, tenho uma franga caipira sem raça definida. Ela está com 8 meses e ainda não botou. É normal? Sim, é normal. Algumas levam até 9 meses. Maurício César. Olá, amigo, tudo bem? Sou inscrito no seu canal. Eu queria saber com quantos dias de nascimento eu devo mudar a ração dos pintinhos para crescimento. E parabenizar pelo canal, valeu? Valeu, Maurício. Recomendado, né, servir a ração de crescimento a partir dos 30 dias de vida. Rancho Criatório do Nicolas. Se eu cruzar uma polaca combatente com um polaco normal, vai sair combatente ou normal? Vai sair misturado, né? Uns puxam a mãe, outros os pais. O Everson Lustosa. Com o preço da ração lá na lua, você ainda está conseguindo obter lucros com a criação? Grato. Eu consegui uma grana boa nos últimos dias, mas com a venda das aves, né? Porque pela venda de ovos tá muito complicado. Acredito que é um problema aí que 100% dos pequenos criadores estão enfrentando. Então aí está, galera, esse foi o vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus, tchau!